Bom dia, o meu nome é Camilo Lourenço e esta é a Cor do Dinheiro do dia 22 de Abril do ano de graça de 2020. Bom, antes de irmos ao programa de hoje, deixe-me só ajustar aqui a câmera, deixe-me fazer só um alerta. Eu tenho recebido nos últimos dias um número muito elevado de protestos por causa do que se passa aqui no Facebook. Ou é porque não recebem as indicações, ou é porque às vezes têm dificuldade em aceder à plataforma, ou melhor, à página onde este programa é feito, que é a página da Cor do Dinheiro. Eu quero recordar às pessoas que isto acontece volta e meia. Ou seja, é muito frequente nós termos queixas de espectadores que assinaram ou subscreveram e deixaram de receber indicações, ou então dizem que fazem uma partilha e depois a partilha não chega, ou então mandam para alguém e depois a pessoa não consegue ver. Eu sou totalmente alheio a isso. E deixem-me dizer que isto é uma estratégia, aliás, eu ainda não percebi se em alguns casos é um problema da aplicação ou se isto é feito de forma intencional. Eu sei que em alguns casos é feito de forma intencional e eu vou-lhe explicar porquê. O Facebook é uma plataforma que quer ganhar dinheiro. E, portanto, tudo o que possa fazer para monetizar aquilo que é as ações ou os conteúdos que aqui são colocados, eles fazem. E, portanto, o que acontece é que, com frequência, alteram o algoritmo e isto altera também, depois, não só as condições em que as pessoas veem os vídeos, mas também, e este é que é o ponto fundamental, induzem a que se faça pagamento para os posts atinjam certos números. Como vocês já sabem, eu explico isto há 2 anos, quando começou a acontecer. Eu não pago pelos posts no Facebook. Não irei pagar. E, portanto, o que vai acontecer se um dia isto me chatear ao ponto de eu me incomodar com o Facebook, o que vou fazer é isto transita para outra plataforma. E depois vou convidar as pessoas que aqui estão, não abandonei definitivamente o Facebook, mas convidarei as pessoas que aqui estão a transitarem e a acompanharem quando os conteúdos forem colocados noutra plataforma. E, portanto, fica feita aqui a explicação. Ainda há bocado estava a falar com um amigo meu fora do país que dizia que é subscritor e nos últimos dias ou nas últimas semanas não tem recebido as indicações. Mas pronto. As coisas são assim mesmo, ou seja, não tenho qualquer responsabilidade no que se passa. Uma questão também para quem estava a ver o Think Tank de ontem, houve novas quebras, nós já mudámos de aplicação 3 vezes. Ontem, nas últimas 2 semanas, estivemos a utilizar uma aplicação da Cisco. Eu já sei que já recebi uma indicação da empresa. Mostra também a penetração e a audiência do canal. Ontem houve alguém da Cisco que me fez chegar a sua disponibilidade para corrigir o problema e iremos fazer isto para a próxima ação do Think Tank. Então vamos lá ao programa de hoje e ao período de ordem do dia. Eu queria começar pelas justificações de Ferro Rodrigues. Ouviu bem? As justificações, entre aspas. O que é que aconteceu? Ferro Rodrigues deu uma entrevista à Antena 1, onde se explicou sobre o que se passou do episódio do 25 de Abril no Parlamento. Há 2 pontos que quero realçar aqui. Em primeiro lugar, Ferro Rodrigues justificou-se. Não é habitual ele fazer esta espécie de meia-culpa para assumir algo que não ficou. Isto é um grande eufemismo, bem explicado. Primeiro, ficava bem a Ferro Rodrigues ter pedido desculpa pela forma grosseira e pela forma quase ditatorial como quis tratar este assunto. Ficava bem pedir desculpa. Não pediu, não estou surpreendido. Como já disse aqui na segunda-feira, conheço o Dr. Ferro Rodrigues pessoalmente e não me espanta nada este estilo truculento e às vezes rasca com que ele se porta. Portanto, não estou surpreendido. Segundo ponto. Vir dizer... O Ferro Rodrigues disse 2 coisas essencialmente. A primeira é, houve uma notícia falsa. De que iam estar 300 pessoas na Assembleia da República. Desculpe lá. Se alguém disse isso, deve ter sido por engano. A esmagadora maioria das pessoas não falou em 300 pessoas no Parlamento. Falou em sessão no Parlamento. Para mim, mesmo que fossem 130 pessoas no Parlamento, era demais. Agora sabemos que nem sequer vai haver uso de máscara. Acho um erro. Segundo,
devia ter respondido àquilo que é o mais importante, que é, se a Assembleia da República decide manter portugueses em confinamento, porquê é que a Assembleia da República não se autodisciplina e limita o confinamento também na Assembleia da República? Não respondeu isto. E, em segundo lugar, foi buscar um argumento muito estranho. Tudo o que vai ser feito no 25 de Abril foi coordenado com o Presidente da República. Ou seja, não se atirem a mim, que eu não sou mau da fita, que eu até combinei isto com o Presidente. Bem, eu não sei se o Ferro Rodrigues está à espera que eu fique satisfeito como cidadão, que só por ele dizer que o Sr. Presidente da República foi ouvido ou foi consultado sobre isto, eu fico mais sossegado. Não, não fico. E não fico porquê? Porque o Presidente da República, hoje em dia, uma espécie de caniço ao vento, não é? Vai para onde lhe dá mais jeito, para onde a opinião pública vai, nomeadamente a opinião pública de esquerda. Portanto, este tipo de argumentação é uma estupidez. Moral da história. Ter-lhe ficado bem se tivesse sido cuidado de pedir desculpa e dizer assim, bom, isto não foi conduzido da melhor maneira e a gente vai repensar o assunto. Segundo ponto. Lembra-se, ainda sobre o 25 de Abril, eu não consigo perceber como é que as pessoas continuam a achar que o 25 de Abril é a data mais importante da história portuguesa. Eu ouço às vezes algumas pessoas de esquerda e ouço às vezes algumas pessoas de direita e fico a pensar isto. Mas espera aí, vocês não são donos do país. Aquela forma de celebrar uma data é uma bacuquice. Nós estamos todos agradecidos ao 25 de Abril. Eu acho que não há um português que queira regressar à ditadura. Eu acho que não há um português que não reconheça que a democracia nos fez crescer muito nos últimos 47 anos. Não há um único português. Não vale a pena estarem-se a armar como nós somos os defensores da coisa mais importante que aconteceu em Portugal. Não, Portugal tem 900 anos e tem muitas datas históricas importantes. Ora bem, algumas delas, infelizmente, nós andamos esquecidos. Uma delas é o 1º de dezembro de 1640. Para mim é das datas mais importantes de Portugal, da nossa história. Ora bem, não vale a pena nós continuarmos a celebrar aquilo. Daqui a pouco, só os tipos caquéticos, com uma bengala e próximos do caixão, é que andam a tentar celebrar o 25 de Abril como se celebrava há 40 anos. Cresçam, admitam que é preciso passar uma nova fase. Nós não deixamos comemorar o 25 de Abril é uma coisa, e acho muito importante que a gente comemore, dê importância à data, fazer aquelas bacuquices. Sinceramente, as novas gerações estão-se marimbando para isto. Era bom que este pessoal percebesse isto. E, sobretudo, percebesse que já não são os donos do país. Os donos do país são as novas gerações. Ponto seguinte. O caso Tancos. Isto vai-se arrastando. Felizmente, algumas sessões de julgamentos vão tendo lugar, mas ontem houve uma muito importante. Ao Tribunal de Monsanto foi o Sr. Luís Paulino, que o Ministério Público sempre associou o cérebro e o operacional daquilo que aconteceu com o roubo das armas Tancos. Luís Paulino, eu recordo, é um ex-militar. É um ex-fuzileiro. E era uma das pessoas do processo que nunca tinha falado sobre o assunto. Falou ontem. Recusou-se a falar de tudo menos da questão do achamento das armas. E houve uma coisa muito importante que Luís Paulino disse, que foi que, ao falar com os militares, já depois do processo de recuperação das armas, ficou com a sensação que o Ministro da Defesa de então, o Dr. Azeredo Lopes, tinha conhecimento da operação. Isto não quer dizer que seja verdade. Isto não quer dizer que Azeredo Lopes, por esta declaração, possa ser considerado culpado. Mas nós temos de colocar isto em perspectiva. E colocar em perspectiva é olhar para os últimos meses destas investigações e deste julgamento e reler as declarações que foram feitas por algumas pessoas, entre as quais o próprio ministro, ex-ministro Azeredo Lopes, e fazer a segunda pergunta. O que é que o ministro sabia ou não sabia? Porque nós começamos a ter indicações, são muita gente a dizer a mesma coisa. São declarações muito ambíguas e depois o processo vai revelando que muito provavelmente acima deste patamar sabia-se alguma coisa. Ou seja, responsáveis políticos, a começar pelo ministro. Eu espero que isto seja apurado com rigor até o fim. E eu espero que não se deixe cair esta parte da investigação sobre o que é que o Dr. Azeredo Lopes sabia. E espero também, como cidadão, que se provar
que ele esteve envolvido nisto ou teve conhecimento, e depois pelas declarações que fez, espero que haja daí consequências. Que é para nós não ficarmos com aquela sensação de que algumas das mais altas figuras que tutelam o Estado português tiveram comportamentos como este, que é criar uma farsa e permitir uma farsa em torno do achamento de armas que tinham sido roubadas. Já agora, só mais um pormenor sobre isto. Vai ser interessante perceber o que é que este senhor Luís Paulinho tem a dizer sobre para que é que serviam as armas. Porque essa história ainda não está investigada. Aliás, ele dizia ontem, quando eu soube, começaram a falar em teste de terrorismo, até comecei a dormir mal. Bem, eu quero lá saber se ele começou a dormir mal ou não. Eu gostava de saber, como cidadão, para que é que aquele assalto foi engendrado. Aquele tipo de armas não se utiliza aí em assaltos normais, que eu saiba. Portanto, esta parte da história, que não está desvendada, é bom que venha a ser corretamente investigada. Último ponto do Presidente da Ordem do Dia. A baixa do petróleo. A pergunta que se faz é, e tenho tido muitas mensagens sobre isto, isto é para continuar? Não sei. Há uma coisa que quero dizer. Eu tenho uma certa relutância em falar de coisas que não sei. Ou então de coisas que não estudo. O Facebook está cheio, as redes sociais, está cheia de especialistas em tudo e mais alguma coisa. Inclusive em coisas onde nunca na vida estudaram porra nenhuma sobre aquele assunto. O petróleo é uma delas. E, portanto, o que se ouviu nos últimos 2 dias de especialistas em tudologia é uma coisa magnífica. Eu só quero pedir às pessoas para fazerem um exercício. Primeiro estudem o que são contratos de futuros. Ok? E estuda-se. Já não preciso ir à faculdade para perceber estas coisas. Em segundo, que olhem bem para as datas em que estão inscritos os valores negativos do preço do barril e respectivo mês. E depois façam o exercício de ver os meses seguintes. O que se passou com os menos $37 tem a ver com o mês de maio. Ou seja, contratos que se fazem para a entrega de crude em maio. Mas se formos analisar os meses seguintes, a começar por junho, o petróleo tem um preço positivo. 21, $22, mais ou menos. Pode cair? Pode. Depende de quê? Depende da expectativa que os agentes económicos das famílias façam sobre o que se vai suceder em junho, em julho, em agosto e por aí adiante. Ora, eu não tenho dúvida nenhuma que com a reabertura dos países das economias o consumo vai aumentar e, portanto, isto não pode ficar negativo eternamente. É um mau sinal? É. É possível que o mau sinal se repita ainda em junho? É. Para nós portugueses isto é preocupante, ao contrário do que a malta diz, porque nós fazemos comércio com países importantes. E há um aqui que faz parte da CPLP que nos é particularmente importante para a economia e para o emprego. Chama-se Angola. Portanto, quem rejubila com estas coisas e quem não está preocupado com as consequências disto, nomeadamente para a economia em geral, eu tenho uma recomendação. Vá estudar. Antes de fazer posts, nomeadamente alguns verdadeiros idiotas e algumas idiotas que andam a fazer posts no Facebook sem perceber nada do assunto. E sem pensar sequer. Bom. Número 1. Agenda 2. Eu não tinha percebido isto ontem, vi isto pelo post da Ana Cristina Rodrigues, que é enfermeira no IPO, e que ontem colocou aqui um post, depois mandou uma mensagem. Então, e parece que ainda mais veio no manchete do Público de ontem, e eu confesso que me passou ao lado. E, portanto, eu peço desculpa aos enfermeiros e aos médicos, que são as pessoas para quem eu vou falar a partir deste momento. Então, como sabe, esta semana começaram a ser processados os aumentos que que o Governo decidiu para quem trabalha para o Estado. Esta semana. Portanto, em abril, mês de abril, e foi esta semana. Qual foi a surpresa quando se descobriu que, afinal, os médicos e os enfermeiros não estavam contemplados já neste aumento? Eu sei que ontem me escreveram a dizer, Camilo, não foi só, atenção, quando eu comecei a fazer perguntas, não foi só os médicos e os enfermeiros. Houve outros setores na administração pública. Eu compreendo que se diga, não foi apenas estes, foram aqueles. Mas não é isso que está em causa. Eu não sei se já reparou, mas estes 2 grupos, os médicos e os enfermeiros, são aqueles onde não podia ter havido falhas. Por razões óbvias. Então,
Nós fazemos concertos à janela de palmas para os médicos e pessoal de saúde. Nós fazemos caravanas para dar moral ao pessoal da saúde. Médicos, enfermeiros, aquela malta que está ali com as mãos na massa. Inclusive correndo riscos da sua integridade física. Não é? Sanitários. Nós fazemos posts fantásticos sobre isto. Finais de telejornal e outras coisas em que há especialistas e pessoal para bater palmas, a ser os meios encomiásticos e elogios ao pessoal de saúde. E o Ministério da Saúde, o Ministério das Finanças, o Ministério sabe-se lá de quê, que trabalha estas coisas, deixa criar uma situação em que se chega a abril e os médicos e os enfermeiros não têm aumentos. Isto é de doidos. Do ponto de vista de moral, você pode dizer assim, está bem, Camilo, mas são aumentos de 0,3%. Para já, em alguns casos, não são de 0,3%. Começa logo por aí. Mas a questão não é esta. A questão é o shot na veia, percebe? É que é uma questão motivacional. Imagino o que é para a moral de quem está neste setor e a passar por estas coisas dizer assim, esqueceram-se de mim. Pode ter sido uma esmolinha, mas esqueceram-se de mim. Ora, isto é muito mau sinal. Eu tenho visto profissionais de saúde dizer nas últimas semanas assim, agora todos precisam de nós. Todos nos batem palmas, todos achamos que somos heróis e não sei o quê. Aqui há uns anos, ou nos últimos meses, andavam à chapada connosco porque nos trataram mal na questão da requalificação de carreiras. Sim, os enfermeiros, e têm toda a razão. E sim, os médicos. Para não falar dos técnicos de diagnóstico, também me têm escrito. Toda a razão. Afinal, e eu tenho estado a dizer às pessoas, calma. Pode ser que desta vez percebam a importância de ter um setor de saúde como deve ser, e pessoal bem pago e motivado com carreiras bem estruturadas. Bem, já percebi que não. E sabe que mais? Eu acho que isto é de uma ingratidão tremenda. Não quero saber de desculpas. Não sei que é informática, não sei que é... Não quero saber de desculpas. Porque se isto não aconteceu noutros setores da administração pública, aqui é que não podia mesmo ter acontecido. E sabe mais? Eu acho que isto é um péssimo exemplo do que vai acontecer nos próximos anos. Porque esta malta vai seguramente continuar esquecida, percebe? E maltratada pelo Estado. E sabe porquê? Porque os governos preocupam-se essencialmente em distribuir o bodo a todos os pobres, que é por causa das eleições e dos votos. Não distinguem quem é bom e quem é mau. Estes senhores, os enfermeiros e os médicos, que estão ali na linha da frente, são aqueles que deviam ter um prémio, percebe, de remuneração, até como, lá está, o shot na veia motivacional por aquilo que estão a fazer. Pois foram exatamente estes que foram esquecidos. Isto diz muito mal do governo, sabe? Mas mesmo muito mal. Não vou dizer que é o Estado. Sim, está ali alguém a tomar decisões. Isto é o sinal daquilo que é a incompetência do governo. Bom, voltemos à agenda para o terceiro ponto. O governo já está a testar águas em matéria de austeridade. Eu vou-lhe dizer o que é que isto quer dizer. O Primeiro-Ministro está perdido. Apesar daquele ar confiante que ele passa, está perdido. O Presidente da República está perdido. Apesar daqueles discursos fantásticos que ele faz. O líder da oposição está perdido. E sabe porquê é que estão perdidos? Porque apanharam uma chapada monumental nos últimos 2 meses. Andavam todos com aquela guita fantástica do acabou a austeridade e não sei, nunca mais austeridade. Você lembra-se que o Dr. António Costa dizia há umas semanas que não vai deixar de haver aumentos no Estado dos próximos 4 anos, na legislatura. Recorda-se ainda do Pedro Nuno Santos, meu querido Pedro Nuno Santos, que aqui há uns meses dizia que nunca mais o PS vai governar com a direita, vai precisar de governar com a direita. Bom, sabe uma coisa? Já percebeu que estes senhores, depois de andarem a dizer nas últimas semanas que não havia haver austeridade, já perceberam que vai haver. Não são estúpidos. E qual é o problema? Agora, o problema é dizer não há austeridade, mas haver austeridade. Recorda-se, quando este governo chegou ao poder, a ideia de acabámos com a austeridade. E depois começámos a ver, olha as cativações. Olha ali os cortes. Mas depois aumentou-se os combustíveis.
Aí depois disse que ia baixar os combustíveis, não se baixou. Percebe? Conversa fiada. Conversa fiada. A arrecadação fiscal só do aumento de impostos do ISP correspondeu mais ou menos àquilo que foi a devolução de valores à administração pública dos últimos 5 anos. E, portanto, e depois foi o resto foi o crescimento da economia acima do previsto. Bom, e a baixa de juros, que permitiu o tal milagre do superávit orçamental. Agora, como já perceberam que este milagre deles foi por água abaixo, estão à procura de um outro milagre. E o outro milagre é dizer às pessoas que não vai haver austeridade, mas vai haver austeridade. Está a ver? Ou seja, é como eu dizer assim, olha, aquele ministro é um idiota. Ou então dizer, olha, aquele ministro é um tonto. Basicamente é a mesma coisa. Mas um tem um significado mais pejorativo do que o outro. Aqui é a mesma coisa. Há a austeridade 1 e a austeridade 2. O que a gente está aqui a chamar que é a austeridade 2 não é, e que o governo diz que não é austeridade, vai ser austeridade. E qual é a técnica do governo? É normalmente fazer assim um teste às águas. Mandar assim uns pisteiros, uns sherpas, como se dizem essas coisas. Epá, passa lá essa ideia aí, a ver como é que a malta pega nisto. Epá, se for uma reação muito negativa, o pessoal encolhe-se, arranja outra história. Se a coisa passar, epá, temos aqui o trabalhinho feito para irmos para aqui fora. Bom, um destes pisteiros chama-se... é o deputado Trigo Pereira. Aliás, é o deputado Paulo Trigo Pereira. Professor de Finanças Públicas ou de Economia, ou lá o que é, no ISEG. Para mim é uma pessoa que normalmente manda umas atuardas aí para o mercado que é para testar. Ontem mandou mais umas. Na SIC e salvo ver no Observador. Então veio dizer várias coisas. Não, austeridade não, corte de salários não. Fantástico. O Trigo Pereira faz parte daquela malta da administração pública que no Estado nunca pode haver cortes. É para que se lixem os privados, percebe? Que se danem os privados. Está a ver? Neste momento os privados já levaram um quarto, já não é 1 milhão. Perto de 1,5 milhão de pessoas. Já levaram um quarto, 30% dos salários. Epá, está tudo bem, meu. Deixa estar. O problema aqui é, não podes mexer no Estado, ok? É natural, ele é professor, é funcionário público. Eu tive uma vez uma discussão um bocado chata com ele na RTP3, aqui há uns anos, quando foi do período da Troika, em que lhe tive a tentar explicar que ele era um freteiro que só defende aumentos de impostos. Para salvaguardar o salário dele, só defende aumentos de impostos. Que se lixem os outros, percebe? Ou seja, o resto do pessoal que se lixe, que vai levar um quarto de salários, mais o desemprego, naturalmente, mais aumento de impostos. Epá, tudo isto feitinho à conta de que salvaguardem os salários de quem está no Estado. Isto não pode acontecer. Nós já tratámos mal, diferenciadamente, funcionários públicos na Troika e privados. E agora estamos a fazer isso outra vez. Bom, a ideia dele, peregrina, agora é, vamos fazer uma coisa. Uma parte das pensões, não sei quantos, e do 13º mês, isto seja pago em certificados de aforro Covid-19. Quer dizer, espera aí. É uma forma do Estado ir buscar 4 mil milhões de euros, diz ele. Pois eu compreendo, isto é dívida. Certificados de aforro são dívida, não é? As pessoas são pagas em dívida em vez de ser pagas em dinheiro, vivo, não é? Ou então que vai para a sua conta bancária. E ficam 3 anos sem poder mexer naquilo. E então? Isto quer dizer que a nossa dívida não aumenta? Não! A dívida aumenta! Bem, eu compreendo estas brincadeiras, mas qual é que é a treta aqui? É pôr as pessoas a não consumir? E porquê? Para não aumentar a dívida externa? Mas isto deviam ter-se preocupado com outras coisas antes, não é agora. Está a perceber? Este senhor faz parte daqueles que andou a vender facilidades nos últimos 5 anos e que agora, confrontado com a dificuldade, como foi confrontado há 10 anos, tenta salvaguardar o bolso dele e o resto do pessoal que se lixa. Desculpa a expressão. Isto é tolerável? Não é. Isto faz parte dos freteiros. O Paulo Trigo Pereira é um freteiro. Está aqui a testar águas, que é para ver se esta brincadeira funciona, que é para depois aparecer o Governo com uma solução qualquer milagrosa. Não há soluções milagrosas para isto. O António Costa vai perceber esta brincadeira. O Dr. Mário Centeno vai perceber esta brincadeira. Não há soluções milagrosas quando não há dinheiro. Quando não há dinheiro, tem que se ter a transparência e a coragem, como se viu ontem na conversa no Think Tank, dizer às pessoas assim, meus senhores, não há. E a gente tem que pegar no pouco que há agora e perceber qual é a melhor aplicação que vai fazer isto. Não é? Que é para dividir o mal pelas aldeias e evitar que a gente caia numa situação pior. É isto que neste momento o Governo devia estar a dizer aos portugueses. Não o está a fazer. Eu tenho pena de estar a dizer isto. Gostava muito de não dizer nada do que estou a dizer. Gostava muito de não viver uma situação destas. Mas estamos a viver. E a solução para isto não é meter a cabeça embaixo da areia. A solução para isto é enfrentá-la. E enfrentá-la é dizer a quem trabalha para o Estado assim, meus amigos, desculpem lá. Há um quarto de salários em toda a economia, nós vamos ter que fazer um aqui. Desculpem. Vai haver menos consumo com isto? Azar!
Percebe? É assim, mas se é para uns não pode deixar de ser para outros. Isto é uma questão de igualdade. Aqueles juízes do Constitucional que andavam tão preocupados com a igualdade do setor privado e o público, eu nunca percebo porque é que estão sempre, não estão despertos para isto, percebe? O que nós estamos a fazer é acentuar a diferença entre quem trabalha no privado e quem trabalha para o Estado. Não pode acontecer, portanto, esteja preparado, porque estes testes às águas, nomeadamente os freteiros, vão ter consequências. Pode apostar comigo, ok? Ponto seguinte. Onde é que isto já vai em termos de tempo? Meu Deus, 26 minutos. Que vergonha. Bom, recordas que eu ontem disse aqui que o nosso camarada Rui Rio, nosso camarada, quer dizer, não é meu camarada nada, eu estou a chamar camarada como se chama aqui na Revolução, camarada. Meu camarada não é seguramente. Bom, Rui Rio, eu disse aqui ontem que chegava atrasado ao comboio, não é? Quando ele chega à estação já o comboio partiu. Aconteceu esta semana com a crítica ao aumento de salários no Estado para 2021. Agora acordou para outra coisa, não é? Deixa-me explicar isto. Não faz sentido nós, como líderes políticos, atuarmos depois do problema ter ocorrido. Percebe? Se nós queremos ter um papel de liderança na sociedade, temos que antecipar os problemas. Não podemos é dizer assim, está tudo bem, eu estou aqui a dizer que não vou criticar o governo para não fragilizar, e depois começar a descobrir, espera aí, eu aumento os funcionários públicos, não está bem, pá, isto não pode ser. Depois, epá, caramba, ai, afinal aquela medida que tomaram também não está bem, epá, não pode ser, isto não pode acontecer. E, portanto, recomenda-se a Rui Rio que, em vez de estar borrado de medo, passa a expressão, por causa do problema da austeridade, queira fazer pandam, passar por entre os pingos da chuva, dizer assim, agora vocês vão-se tramar os governantes, pá, e a seguir eu venho falar. Não pode ser. Estes senhores têm que atuar por antecipação. E a antecipação é dizer assim, quando vem um governo tomar uma decisão, dizer, está errada. E neste caso do público versus privado, tem que aparecer a tempo e dizer assim, eu não acho que isto esteja bem. Eu sei que posso perder votos na administração pública, mas não posso deixar de dizer isto. Porque senão ficamos sempre com a sensação de que quando chegam ao problema já é tarde demais. É aquela história do chegou à estação e o comboio já partiu. Ponto 6. Mário Centeno está de respiração. Quanto tempo é que eu aguento? 30 segundos? 1 minuto? 1 minuto e meio? E porquê é que eu digo isto? Não sei se reparou na entrevista que Mário Centeno deu ontem. Na entrevista, não, intervenção naquela no Parlamento Europeu. O que é que Mário Centeno veio fazer? Vem dizer que é preciso dinheiro novo. Nós precisamos mesmo no Fundo de Cooperação. Não se quis meter muito bem naquela ideia dos Corona Bonds, mas quase involuntariamente acabou por dizer que era favorável a isso. Também não é surpresa nenhuma. Mas foi defendendo as medidas que o Eurogrupo tomou. E o Conselho Europeu. Nomeadamente o recurso ao mecanismo de estabilidade europeu. Aliás, devo dizer-lhe que a entrevista que ele deu ao público, eu depois leia melhor, não tinha lido totalmente quando fiz o programa ontem, a entrevista ao público é de um presidente do Eurogrupo, não é do Ministro das Finanças, que a entrevista é muito sensata, é muito equilibrada. E a intervenção dele no Parlamento Europeu também foi muito sensata e muito equilibrada. Mário Centeno atuou mais como presidente do Eurogrupo do que como Ministro das Finanças português, e acho muito bem. O que eu achei interessante na declaração de Mário Centeno foi nós não podemos criar aquele... O problema é que nós temos uma Europa onde há países muito endividados, países menos endividados, e portanto a capacidade de resposta é diferente e tal. Alô, Mário? When did you wake up? Agora? Ou quando chegou a Ministro das Finanças? Sabe qual é um dos países mais endividados, não sabe? É o seu, Mário. Está a ver? O que é que o Ministro das Finanças português, desde 2016, fez para, em vez de ter a dívida pública nos 118% do produto, devia tê-la nos 100%? O que é que o Mário, Ministro das Finanças e Presidente do Eurogrupo, fez? Fez pouco. Ou melhor, devia ter feito mais, não é?
Nós devíamos ter a dívida próximo de 105%. Já não digo 100%, mas 105%. Teria sido possível fazê-lo. Se não tivéssemos nada a distribuir para aí tudo e mais alguma coisa, a torto e a direito. E mais, se tivéssemos criado as condições para a economia crescer mais. Foi aquilo que não fizemos. Portanto, o Mário está a falar ao espelho. Está ali um espelho de 1,70 m. Eu tenho 1,85 m, ele tem para aí 1,79 m. Portanto, ele tem um espelho de 1,80 m e está a ver só o espelho, a dizer aquilo. Primeira questão. Foi pena nenhum parlamentar europeu lhe ter dito isso assim ao Mário. Mas de quem é a culpa? É dos países que reduziram a dívida? Ou é dos outros? Bom, pior do que isso. Eu vou até ler a declaração do Mário. O Mário Centeno diz assim, a certa altura da sua conversa. O impulso orçamental na Alemanha é 6 vezes maior do que na Itália, apesar da crise ser maior em Itália. Alô? É tudo uma questão de contas. Se a Itália tem uma dívida de 133% do produto e a Alemanha tem menos de 100%, é óbvio que a Alemanha tem mais espaço para fazer aquilo. O que é que o Mário está a dizer? Está-se a queixar da Itália? A Itália é que tem que explicar porque é que não fez aquilo. Nesse aspecto, o holandês tem razão. Está a perceber? Não se pode vir dizer estas coisas. Sabe qual é o valor de ajudas de Portugal à economia? 2%. Sabe qual é na Alemanha? 16%. Sabe quanto é a França? 14%. Porquê? Porque nós não temos espaço e eles têm. A Itália é a mesma coisa. Agora, vir para o Parlamento Europeu pedinchar e queixar-se disto, pá, quer dizer, o pessoal deve olhar assim, pá, estes gajos são malucos, pá. Então, quando tiveram um período fantástico para andar a tomar decisões e reformar isto tudo, andaram a dormir na forma como a Itália. Percebe? A Itália é uma vergonha do ponto de vista económico, orçamental, de medidas estruturais. É uma vergonha, um nojo. Aquilo faz a impressão. Aquilo é uma política vergonhosa por todo lado, percebe? A Espanha até estava a se comportar bem com este maluco que lá está, mas o outro maluco de extrema-esquerda que está com ele, aquilo vai tudo, percebe, dar com os burrinhos na água. Nós, apesar de tudo, ainda portamos melhor que esta gente toda. Pelo menos não estragámos aquilo que a Troika fez, no essencial, não é? Bom, está a ver isto? Não se pode fazer estas figuras. Amanhã um Conselho Europeu. Devemos falar sobre isto amanhã. É importantíssimo. Mas era bom que nós não estivéssemos a tentar condicionar as decisões do Conselho Europeu com base neste tipo de argumentação. Porque quem está lá fora olha para nós e ri-se. Não há outra postura a ter nesta matéria. Ri-se. Percebe? Bom. Já passámos o tempo. Deixe-me só ver se vale a pena falar mais de algum ponto ou não. Fica para amanhã. Já recebeu o reembolso do IRS? Já? Então eu vou-lhe dizer o que é que se vai passar. Primeiro, o Governo não se comprometeu com... São 6.800 pessoas em direto aqui a dizer... obrigado por estar tanta gente a ver isto em direto. Primeiro, o Governo veio dizer que não se comprometia com datas, não é? Agora está a dizer que vai começar a desenvolver esta semana. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Isto é areia para os olhos. O Ministério das Finanças não tem uma caixa com liquidez suficiente para estar a fazer grandes floreados. Portanto, vai começar a fazer umas coisinhas às pinguinhas de devoluções esta semana. Portanto, se você está à espera de já receber o seu IRS, esqueça. Ok? E se eu me enganar, pedirei desculpa daqui a dias. Mas acho que não me vou enganar. Olha, cheguei ao final da conversa de hoje. Quero agradecer às 6.800 pessoas que estão em direto. Quero dizer que amanhã vamos ter um MEL Talks, como sabe, uma parceria entre a Cor do Dinheiro e o Movimento Europeu pela Liberdade, e vamos entrevistar a jornalista Maria João Avilés, de quem eu gosto bastante. Quanto a nós, chegamos por aqui amanhã às 8 da manhã, levará comigo outra vez, se tiver paciência para isso, e para os que estão a ver e para ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui, não ouve mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.